propor ideias, né? Então, nossa central inicia hoje uma série de debates com os candidatos à presidência da República nesse ano. Nós fizemos questão de convidar os diretores, os dirigentes, as dirigentes da nossa central, para que a gente possa, do ponto de vista da discussão, a gente também ter presença. Não basta um candidato ou a candidata ir na Fiesp, não basta o candidato ou a candidata ir nos banqueiros. É importante que venha à Casa dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Eu quero aqui justificar a não presença do nosso presidente interino, nosso companheiro Miguel Torres, que está, Ciro, está nos Estados Unidos, em Detroit, num congresso das indústrias automobilísticas. Justificou e fez questão de mandar um abraço a vocês, estamos aqui representando. Além disso, eu queria deixar claro, assim, Carlos Lupe, por favor. Nós estamos num momento, companheiros e companheiras, de decisões políticas, e às vezes a decisão política nossa, ela torna-se muito extremada, não é? Queiramos ou não, Ciro, o nosso país, sempre que se tomou posição extremada, sempre os trabalhadores perderam. O golpe militar foi a decisão extremada, nós perdemos. Nós sabemos que no nosso país, o debate político, o debate de ideias, tem que também se fortalecer dentro da composição daquele partido, daquele candidato, daquela candidata que vai fazer o governo. Por isso nós achamos fundamental que o próximo presidente da República possa ser de todos os brasileiros. Não pode ser um candidato da esquerda, não pode ser um candidato com viés de direita. A nossa experiência, a experiência dos trabalhadores é no sentido do diálogo, no sentido de fortalecer as ideias de todos os brasileiros. Por isso, Ciro, fizemos questão, como eu disse aqui, com as demais centrais sindicais, nós fizemos uma proposta de ideias que você receberá, não hoje, estamos agendando com as demais centrais e faremos isso com você e com os demais candidatos, porque nós não podemos cair naquela opinião de que a minha opinião vale a pena. Uma opinião única, uma opinião sectária. É fundamental que nós, sindicalistas, nós trabalhadores, pela experiência que temos de sindicato unitário no nosso país, nós sempre trabalhamos para a composição. Nós sempre trabalhamos para representar todos os companheiros e companheiras com qualquer opinião que tenha. E nessa experiência nós achamos será fundamental para o nosso país. Nosso país continental, milhões de pessoas espalhadas por diversas regiões, falamos a mesma língua, não é? Mas existem opiniões diversas em todo o país. Até a opinião, muitas vezes, incentivada de separação, incentivada de sectarismo, incentivada de discursos homofóbicos, mas nós queremos garantir nessas eleições a possibilidade de ser uma campanha que una o país, uma campanha que una trabalhadores, que possamos também ter diálogo com os empresários, e o candidato que puder fazer isso, que puder representar as diversas composições, com certeza poderá tocar o nosso país. Vou dizer mais uma coisa. A experiência que nós temos, eu vou dizer assim porque eu já fui dessa ala de apoio, lá atrás. Apoiei o companheiro Lula várias vezes, né? Os trabalhadores vão chegar ao poder, os trabalhadores vão chegar ao poder. Só chegou ao poder quando foi capaz de compor um leque de alianças, que ia de todos os segmentos partidários. Um leque de alianças que incluía trabalhadores e incluía setores empresariais. Eu acredito que essa fórmula não está descartada. Eu sei que nós estamos passando por problemas, eu sei que nós estamos numa judicialização da política, muitas vezes policial, não é? Mas é fundamental que a gente não perca um rumo de cada vez mais unir o país. Nosso companheiro presidente, eleito no Congresso
o nosso congresso na Praia Grande, o companheiro Paulinho da Força, só não está aqui porque é candidato à reeleição para deputado federal, está em Brasília, falou com vocês já por telefone hoje e manda um abraço a todos os companheiros e companheiras aqui. Nosso companheiro Miguel, nosso presidente em exercício, como eu já justifiquei, não está presente por já estar marcado uma data, mas a gente não queria transferir para poder manter o diálogo com você antes digamos assim, antes da Copa, para que a gente possa ouvir outros candidatos e candidatas. Ciro Gomes já é um amigo da casa há muito tempo, mas eu vou ler só para os companheiros ainda que não o conhecem. Ciro Gomes nasceu em Pindamonhangaba, é paulista, interior de São Paulo, filho de pais professores. Aos 4 anos de idade, sua família mudou-se para Sobral, no Ceará, onde ele cresceu e estudou. Em Fortaleza, Ciro Gomes passou em primeiro lugar no vestibular e formou-se em Direito. Foi professor universitário, deputado e aluno visitante em Harvard, nos Estados Unidos. Governador mais bem avaliado do país. Por sua atuação na prefeitura, elegeu-se governador do Ceará em 1990. Seus secretários eram jovens técnicos em substituição aos políticos. Sua gestão foi marcada pela combinação de um forte trabalho social com um consistente perfil de desenvolvimento do Estado. Aumentou o PIB do Ceará em 32,5%, quitou a dívida mobiliária do Estado e reduziu a mortalidade infantil, sendo premiado pela Unicef, Fundo das Nações Unidas para a Infância. Foi o governador mais bem avaliado do Brasil em sucessivas pesquisas da Datafolha, deixando o governo com 74% de aprovação. Ministro da Fazenda, ministro da Integração Nacional, Ciro foi 2 vezes candidato a presidente, em 98 e 2002, quando no segundo turno apoiou Lula contra a Serra. Em 2003 foi convidado por Lula para ser ministro da Integração Nacional. Ciro tirou do papel o projeto da transposição do Rio São Francisco. Experiente e honrado, pai de 4 filhos, Ciro tem 38 anos de vida pública e seu nome foi associado a escândalos ou roubalheira. Nunca foi, perdão. O pessoal está atento, filho. O pessoal está atento. O pessoal está atento. Nunca foi associado a escândalos ou roubalheira. Ficha limpa, Ciro Gomes tem, aos 60 anos de idade, o preparo, a firmeza, a experiência e a honestidade que o Brasil precisa. E só para encerrar minha parte, foi o companheiro que nos ajudou a fazer a lei do PLR, Participação nos Lucros e Resultados, que hoje, Ciro, é um dos principais instrumentos de distribuição de renda, um dos principais instrumentos do diálogo social e um dos principais instrumentos onde o sindicalista, os trabalhadores daquele local do trabalho fazem o debate direto. O tal do negociado sobre o legislado muitas vezes traz resultados positivos. E para eu encerrar minha parte, o meu companheiro Ciro Gomes. Muito bom dia a todas e a todos, os meus irmãos, minhas irmãs, brasileiros, gente querida da Força Sindical. É uma central que eu vi nascer e vi ser parida por amigos queridos, parte deles ainda estão aqui vivos e ativos, felizmente. Está aqui o nosso Luiz Antônio Medeiros, está aqui o Magre, está aqui o Magrão, para falar assim nos mais velhos. O Magrão não gosta muito de ser lembrado como mais velho não, porque ainda está muito novo. E o Juruna, que muito garoto também se dedica a essa luta de longa data. Eu quero cumprimentá-los a todos, saudando aqui a mesa, nosso João Carlos, que é o nosso Juruna, e peço que transmita um abraço ao Miguel, que também é um velho amigo. Quero cumprimentar o meu presidente, meu irmão. A vida me deu esse irmão que está aí rompendo os caminhos para me ajudar, presidente do PDT, Carlos Lupe, foi ministro do Trabalho. A Mônica Veloso, quero cumprimentá-la, ao Danilo, ao Luiz Antônio, já falei, o Eliseu, que me recebeu também já na Federação dos Metalúrgicos, o Antônio Vitor, ao Jorge Araquém, a Maria Auxiliadora, e para completar aqui o protocolo, o Cláudio Magrão, que eu já falei, e o Edson Bicalho. Um abraço a todos, muito obrigado pela oportunidade. Eu conversei com o Juruna, eu vou fazer uma primeira provocação, vou fazê-la com mais brevidade possível, aproveitando a qualidade de uma liderança sindical tão politizada, tão trabalhada na casca do alho, como a gente diz lá no Ceará, já tão experiente, para que no fim da minha provocação eu possa me oferecer para ouvir críticas, sugestões, perguntas, questionamentos, antagonismos, enfim, para que a gente faça uma conversa fraterna entre amigos.
eu sustento para discutir que o Brasil precisa forçar a mão, a liderança brasileira, sindical, intelectual, universitária, política especialmente, precisa forçar a mão para a gente entender o que está acontecendo. Na verdade, idealmente, eu acho que nós deveríamos obrigar todos os candidatos a tentar responder nesse debate, ao invés de ficar se agredindo, se insultando, fazer e simplificando as coisas, nós devíamos obrigar todos os candidatos de um debate, portanto, a tentar responder duas perguntas. Primeiro, o que aconteceu com o Brasil para chegar onde nós estamos? Por quê? Porque aqui é como um médico que vai olhar um doente. Você tem uma dor no estômago, aquilo pode ser só uma cachaça atravessada, né, que você tomou no sábado, ou pode ser um câncer, já em perigoso estágio de avanço. E quem vai olhar isso são os exames, é o médico, porque se você fizer ali um palpite, você pode tratar a coisa de forma muito errada e não dar conta de resolver o problema. Portanto, tentar responder a pergunta, o que está acontecendo, o que aconteceu com o Brasil? E a segunda pergunta pula da primeira. E o que é que nós temos que fazer para virar esse jogo? E aí vamos de trás para diante. O Brasil hoje, e é preciso ter clareza disso, porque a grande questão que nós vamos pedir ao povo brasileiro é que ele entenda, do meu ponto de vista, que as coisas estão profundamente erradas no Brasil. Que a gente precisa mudar. E eu me escoro em números, para não parecer uma paixão, uma simpatia, uma antipatia. Nesse momento, falando do que vocês sentem todo dia, o Brasil está com 13 milhões e 700 mil pessoas desempregadas. Nesse momento, há 34 milhões e 200 mil brasileiros empurrados para a informalidade, sem qualquer proteção de carteira de trabalho e, ao mesmo tempo, sem ter oportunidade de contribuir, seja para a Previdência, seja para, enfim, a poupança geral da sociedade brasileira. O Brasil anotou nos últimos 12 meses, companheirada, 62.500 homicídios. Foram assassinados 62.500 pessoas no nosso país, quase todos jovens que podiam ser filhos nossos, quase todos pobres, quase todos negros ou caboclos lá para a banda de cima, todos da periferia. 62.500 homicídios. Isso é o dobro de todas as mortes que aconteceram no planeta Terra no mesmo período. E o mais grave é que nós não temos sequer condição de investigar esses homicídios. Só 8 em cada 100, como um sinal do colapso do Estado brasileiro, 8 em cada 100 são investigados no nosso país. Portanto, a mim me parece, para não cansá-los, que as coisas estão estruturalmente erradas no Brasil. E eu falei estruturalmente, porque o problema aqui não é Chico, Manel ou Rosa. Se fosse Chico, Manel ou Rosa, era mais fácil. Não é. Nós temos um problema estrutural de modelo econômico. Claro que o Chico, Manel e a Rosa ajudam ou atrapalham. E nós temos sido mais atrapalhados do que ajudados, infelizmente, nos últimos tempos. Mas o problema brasileiro é estrutural. E eu aponto para vocês, ainda tentando responder a primeira pergunta. Em 1980, 1/3 da riqueza brasileira era produzido pela indústria. 1/3 da riqueza brasileira, o chamado PIB, era gerado na indústria nacional. E essa indústria era a soma da produção industrial da China, da Coreia do Sul, da Malásia, de Singapura e do Vietnã, e ainda sobrava um tanto. Hoje, companheiros e companheiras, a indústria brasileira está reduzida a 11% da nossa riqueza. É praticamente o genocídio da destruição da indústria, o que o Brasil tem vivido, especialmente nos últimos 20 anos. Eles chamam de desindustrialização, mas é fechamento de indústria todo dia, botando 200, 500, 1.000, 700, 800, 1.500, 2.000 pessoas para a rua. E aqui começa a se explicar por que esses números são tão terríveis no mundo do trabalho brasileiro. Nessa mesma época, a China, como eu disse, era um pedacinho do Brasil, virou 6,5 vezes a produção brasileira. Portanto, a conversa mole aqui de crise internacional, ora, a mesma situação internacional, por bem ou por mal, riscos e oportunidades, ameaças e potencialidades, valeram para o Brasil e para a China. A China virou a segunda produção industrial do mundo e passou a ser 6,5 vezes a produção industrial do Brasil no mesmo período. O que aconteceu? Morreu o velho modelo nacional desenvolvimentista e nós não temos sido capazes, na política, de consertar um novo modelo econômico.
eu vou resumir aqui a minha resposta e a gente pode depois desdobrar no debate. E o que fazer? Ora, o que fazer aqui tem uma confusãozinha, para não falar uma confusão das grandes no Brasil. A política brasileira, de um tempo para cá, virou propriedade da marketagem, da propaganda. Então, existe uma agenda acima da superfície em que todo mundo, se vocês bem repararem, repete igualzinho a mesma conversa. Por quê? Porque os marqueteiros vão para a rua, fazem uma pesquisa e perguntam ao povo o que é que o povo quer ouvir. E o nosso povo, machucado por uma agenda de grande e grave urgência, bota logo com muita clareza. Eu quero falar de emprego, eu quero falar de violência, porque eu estou com medo, eu quero falar de saúde pública, cada vez que eu preciso é um tormento, e na televisão só vem a notícia das camas de corredor, e etc, etc. Ninguém fala do lado que funciona. Eu quero falar de corrupção, porque parece que o dinheiro do mundo todo, que falta para tudo, só sobra para a ladroeira, para os privilégios de Brasília, para os privilégios e para as mentiras, etc, etc. E vai juntando, para bem dizer, nem educação. Tantas são as graves emergências do nosso povo, que nem a educação salta como uma grande urgência. Aí a turma pega, lê essas pesquisas e dana todo mundo a falar de educação, saúde, emprego, e bota ali um endereçozinho de moradia e de educação para pintar o código, bota a musiquinha, solta o foguetório e lá se vai a política brasileira para o vinagre. Se elege qualquer um, no dia seguinte os problemas são graves, complexos, difíceis, não dá para resolvê-los a golpe de conversa mole. Vocês são pessoas experimentadas, são lideranças, estão todo dia atuando com as dificuldades de um mundo hostil, né, de informalidade, de pressão das bases sindicais, de pressão dos patrões, uma série de coisas. Vocês sabem do que eu estou falando. Conversa simples, frase feita, é bom para a gente se agradar, faz bem para o fígado, mas é a mãe da decepção no dia seguinte. E aí eu estou propondo, especialmente nesses ambientes de liderança do país, que a gente descubra e tente popularizar, e aí é serviço pesado, nós temos que ter uma grande rede de mediadores confiáveis pelo povo, que a política perdeu confiança. Nós precisamos entender qual é essa agenda. Por que o Brasil aconteceu isso e o que fazer para sair disso? E aí eu estou dizendo que nós precisamos voltar a ter uma concepção de projeto nacional de desenvolvimento. Cada palavra dessa exige uma completa diferença de tudo que está acontecendo no Brasil e impõe um muito enorme conflito político. Projeto, por exemplo. Hoje, ninguém é capaz nesse país de dizer para onde é que o Brasil está indo em qualquer área. O que é que o Brasil quer ser daqui 10, 20 anos em ciência e tecnologia? Não há esse papel. O que é que o Brasil está se esforçando para ser em matéria de educação dos seus filhos pelos 10, 15, 20 anos? Sem o que não existe educação. Educação é uma coisa que necessariamente exige plano de longo prazo. O que é que o Brasil vai ser em matéria de saúde, de mortalidade materna e infantil, daqui 10 anos, daqui 20 anos? Quanto custa fazer isso por ano? Não tem esse papel. Enfim, para não cansar vocês, projeto significa a gente encerrar o mito neoliberal. E neoliberal, para mim, não é um palavrão. Neoliberal é um marco de economia política que já se provou completamente insustentável. A partir da crise de 2008, não tem mais ninguém acreditando que é o desenvolvimento da humanidade, a superação da desigualdade, a superação dos desequilíbrios internacionais, a própria paz internacional vai ser assunto resolvido pelo avulso da iniciativa privada. Não é que a iniciativa privada não seja importante, é muito importante. A humanidade já aprendeu que a iniciativa privada é uma ferramenta importante de promoção do progresso humano. Mas deixada só, a iniciativa privada produz concentração, injustiça e rupturas cíclicas. Está aí a crise da agonia do capitalismo norte-americano em 2008, que ainda hoje se espalha pela Europa com problemas muito mais graves e mais difíceis de serem resolvidos, porque são sociedades mais envelhecidas do que a nossa. Então, isso supondo, projeto significa agora plano. Então, na minha mente, o Brasil devia discutir um plano que daqui 50 anos nós queremos ser, sob o ponto de vista dos indicadores sociais e econômicos, uma Espanha, uma Itália, uma França. Vamos ver o que é que seria um modelo aí para a gente poder discutir a coisa com o pé no chão. E aí tomar a distância de lá. Quantas mulheres morrem de parto na França hoje? Quantas morrem no Brasil? 10 tantos. Então vamos agora, daqui a 50 anos, nós temos que ser igual à França. O que é que tem que fazer?
tem que fazer tal, abrir hospital, fazer isso, fazer aquilo. Em 10 anos, quanto é que faz? Em 20 anos, quanto é que faz? Em 30 anos. Compreende o que eu estou dizendo? Um plano. Afirmar os objetivos, partilhar os objetivos com a sociedade, e todo mundo sabe que o céu não é perto. Portanto, é preciso pegar, o pote é pesado, é preciso pegar todo mundo junto. Isso coesiona a sociedade, transforma a política num jogo de quem faz melhor acontecer e com mais brevidade as coisas que nós estamos planejando. Isso aqui, nacional por quê? Ora, porque eles nos iludiram a vida inteira que nós vamos consumir eletroeletrônico, meio de diagnóstico médico moderno, computador moderno, carro moderno, pagando isso com soja, milho e petróleo bruto. Essa conta não fecha. Essa conta não fecha. Quando os preços dos nossos produtos sem valor agregado crescem, a gente tem uma ilusão e passa mais ou menos bem. Quando esses preços caem, a história deles é assim, o petróleo vai de 30 para 110 dólares em um ano, a gente quebra. E é o que tem acontecido com o Brasil. Derrubaram o Fernando Henrique lá atrás, derrubaram a Dilma agora, é o mesmo filme, se a gente olhar como é que funciona. E aí, por fim, por quê? Porque a questão nacional foi rasgada. E a taxa de juros não é global, é nacional, a gente brasileiro sabe mais do que ninguém. A sofisticação tecnológica não é global, é nacional, e o Brasil está muito atrasado tecnologicamente. E a escala, vocês vão ver a China, vai fazer o planeta Terra tremer, porque a China, quando abre uma fábrica, ela produz logo 1 bilhão de calça jeans. 1 bilhão por mês. Resultado, a calça que sai de 1 bilhão de produção, os custos são muito mais baixos, e basta ganhar meio centavo na calça, que eles vendem tanta calça no mundo, que tem lucro com meio centavo. Resultado prático, a calça jeans da China chega na Sulanca de Caruaru, lá em Pernambuco, que não tem cargo trabalhista, que não tem tributo, que não tem nada, tudo é feito informalmente, mais barato do que custa produzir, pela quantidade. E essas coisas a gente tem que, como aqui no Ceará, que se aluir, tem que abrir o olho, porque o jogo é esse. E aí isso não tem jeito? Claro que tem jeito. Daqui salta, e eu faço uma provocação e termino, 2 agendas, portanto. Nós precisamos homenagear concretamente, né, a população nas suas emergências. Nós temos que dizer, olha, hoje nós estamos investigando 8 de cada 100 homicídios. Daqui 4 anos, nós temos que ser capazes de estar investigando 50 de 100. Isso é um começo de conversa. Daqui 10 anos, nós temos que estar investigando todos os 100. Puxa de lá quanto custa, quanto o delegado precisa, quanto salário, quanto a delegacia, qual é o tempo, qual é a tecnologia que vai ser envolvida. Enfim, o mundo está fazendo, e nós brasileiros, se tiver uma oportunidade, a gente faz melhor ainda, como já mostramos em outras coisas. Na saúde, como é que é? Hoje nós temos 14 milhões de pessoas numa fila para cirurgia eletiva. Pudera. O Brasil, desde 2003, não reajusta a tabela do SUS, e nós, então, praticamente fechamos milhões de leitos no Brasil, da rede conveniada, da rede filantrópica, etc, etc, e o governo não tem dinheiro para abrir a mesma quantidade de leitos que abriu. Mas então vamos resolver, são quantos milhões, quanto custa uma cirurgia de apendicite? Apendicite não dá para ser letiva, mas essas outras que dá, uma coisa de vesícula, um problema, né? Essas coisas que podem esperar um pedacinho, qual é o tempo? Em 4 anos limpar essa fila. E ao mesmo tempo preparar. Eu não quero cansar você, tem que fazer uma coisa prática. Na educação, o Brasil está precisando de 2.700.000 vagas para o ensino infantil, que é a hora em que a criança se equipa para a vida. Nossa geração teve isso em casa. Hoje em dia, crescentemente, as famílias estão sendo destruídas, a mãe está obrigada a trabalhar, e se você não tiver um lugar onde a criança vá fazer tanta alimentação, assistência médica e tal, ela provavelmente não vai ter a mesma capacidade de enfrentar a competição lá na frente. 2.700.000 vagas, isso é um dinheiro grande. Só para construir as creches já dá uma pancada, e eu vou propor, mas aí não estamos dizendo que vai ser do dia para a noite, vamos dizer que em 10 anos a gente faça isso, mas tem que fazer de 10 anos quanto é que faz em 5 e quanto é que faz por ano. Essa é a primeira parte. A segunda é a retomada do desenvolvimento brasileiro. Por onde? Você tem 3 grandes tarefas, umas são mais teóricas, mais tecnocráticas, mais difíceis, mas nesse lugar aqui vale a pena que vocês são experientes. O que nós precisamos fazer, no fundo, no Brasil, é melhorar as condições de formar capital nacional. Isso os economistas chamam de formação bruta de capital. Isso não precisa ver. Mas na prática é o seguinte, jamais prosperou a nação que por trás dessa prosperidade não esteja uma dinâmica de fazer o capital em casa. Ou seja, o que enriquece uma nação
é baseado no capital que ela mesma poupa. Nunca ninguém se iluda, como eles estão querendo dizer, que a poupança dos outros vai resolver o nosso problema. Isso aqui parece teoria, mas é assim, toda a economia política brasileira dos últimos anos é a ideia de ser um bom moço internacional, fazer essas maluquices de PEC 95, de arroz na Previdência, de reforma trabalhista selvagem, sem conversar com ninguém, para parecer que nós somos um bom moço internacional e trazer o dinheiro de fora para vir salvar a gente aqui. Nunca houve isso na história da humanidade. E quem quiser duvidar, veja o que está acontecendo na nossa irmã argentina aqui do lado. Fizeram tudinho, com casca e tudo, do jeito que os pilantras internacional pediram, e estão lá quebrado e o tal mercado chupando o sangue final da nação irmã aqui do lado. Portanto, formar capital no Brasil. O jeito de formar capital tem a ver com um conjunto de coisas. Por exemplo, especialmente a Previdência. Chupando o sangue final da nação irmã aqui do lado. Portanto, formar capital no Brasil. O jeito de formar capital tem a ver com um conjunto de coisas. Por exemplo, especialmente a Previdência. Da Previdência, como é que as sociedades organizam a poupança de longo prazo do povo e como é que vinculam essa poupança de longo prazo ao financiamento do desenvolvimento do país. Isso é mais fácil de falar do que de fazer, mas basicamente é só para dar um exemplo que tem pista para o Brasil fazer. Segundo, coordenar estrategicamente na linha do que o Juruna falou aqui com a lucidez de sempre. Todo país, você pode dizer o que quiser, pode fazer a instituição que quiser, mas todo país que tem sucesso no mundo associou um Estado forte, com uma iniciativa privada forte e com a universidade imediatamente oferecendo as respostas técnico-científicas para o desenvolvimento. É assim nos Estados Unidos, por um lado, de um jeito, e é do mesmo jeitinho, por outro lado, na China. A China só detonou, só decolou quando resolveu, mesmo sendo um Estado comunista, criar uma iniciativa privada para se associar. E é impressionante o que eles estão fazendo lá. E terceiro, investimento em gente. E aí é uma coisa clara, nós aqui no Brasil temos a metade da escolarização da Argentina. Nós vamos pegar a Copa do Mundo agora, né? Podemos até dar nele de novo, né? Pode ser que a seleção do Tite aí, mas eu estou esperançoso, eu sou um inveterado otimista, não sei se vocês estão também, né? Mas né? É boa a seleção. Estou sentindo falta do Daniel Alves ali, porque com o Marcelo e Daniel indo e voltando, nas horas vagas eu sou técnico de futebol, viu? Já fui mesmo de verão, fui comentarista esportivo na Rádio Educadora lá em Sobral. Né? Pois bem, tirante isso, a Argentina tem 2 tantos a escola média do Brasil. E não é possível a gente ter menos matrícula, metade da matrícula que a Colômbia dá para o jovem. Então o jovem colombiano, 42% tem vaga na universidade entre 18 e 25 anos. No Brasil só 21%. E ainda assim porque o Lula expandiu muito o ensino e fez o FIES e o ProUni. Senão a gente estava com 9% apenas, 9,100. E aí a gente chega aqui ao final. Bom, isto daqui é o ponto de fundo. Faz o ponto de partida, não adianta a gente imaginar um sonho se o primeiro passo a gente não sabe como dar. O que é que hoje está impedindo o Brasil de crescer? Por que o Brasil eles anunciam, agora vai e não vai? Agora vai e cresce 2, cai. Agora vai, porque essa está sendo a regra desde o ano 80 até aqui. O Brasil, na média do ano 80 para cá, cresce 2 ridículos por cento ao ano. E a população cresce 1,7% ao ano. Portanto, a gente, por cabeça, mais ou menos está parado desde os anos 80. E como as instituições não são generosas, nós temos a pior concentração de renda do mundo, nós chegamos num ponto em que 5 brasileiros, 1, 2, 3, 4, 5, têm as posses, a fortuna equivalente à soma de toda a renda de 100 milhões de nacionais brasileiros. Isso não tem em nenhum lugar do mundo, essa selvageria. E aqui está a indicação do que é que nós precisamos finalmente fazer. Na partida de tanto fazer besteira e do governo empurrar juro alto, hoje nós estamos colapsados sob o ponto de vista da renda das famílias e da capacidade de investimento das empresas. Os números são chocantes. 60 milhões de brasileiros estão com o nome do SPC hoje. 60 milhões, cada um se sentindo a pior das mulheres, o pior dos homens, achando que passou da conta no crediário da Casa Bahia. Então, se fosse 10 mil, tudo bem, era um erro mesmo. Mas 60 milhões é um erro estratégico de macroeconomia. Porque o juro brasileiro é impagável. Por qualquer economia do mundo é impagável. As empresas estão devendo 2 trilhões, 600 bilhões deles já estão caminhando a passos acelerados para crédito de recuperação duvidosa. Ou seja, nós estamos com inadimplência monstruosa, o que faz com que os bancos se retravam. Então o desenvolvimento não vem do consumo das famílias
e nem do investimento das empresas. A outra forma de financiar desenvolvimento é o setor público. Nós estamos com um buraco hoje, nos últimos 12 meses, de uns 150 bilhões de reais. Já com o pior investimento da história, desde 1947, nunca tivemos um investimento tão baixo, e mesmo com investimento tão baixo, está terminando o ano, esse ano, com 150 bilhões de reais. Isso vai tudo para a dívida. A dívida se aproxima aceleradamente de 5 trilhões, com T de tapioca, de reais. E o grave aqui não é o tamanho dela, mas a clandestinidade com que o setor financeiro faz vencer em 4 dias 26 de cada 100 reais dessa dívida. 1 trilhão 184 bilhões de reais vence em 4 dias. Eles querem me matar para eu não mais contar essa história para o povo brasileiro. Mas eles estão... Aí você vê o câmbio, o dólar vai para quase 4, aí o governo entra com dinheiro de vocês, meu, de nós, e paga. Aí eles trazem de novo. Daqui a pouco vai ter de novo, vai para 4 de novo. Aí o governo manda mais 20 bilhões de reais do povo, num negócio que eles botam na mão, a gente acha que é coisa muito séria, chama swap cambial. Picaretagem na veia. Picaretagem na veia, que chamam de swap cambial, que é pagar com dinheiro público a especulação contra a nossa moeda, que todo mundo está cansado de saber que vai se desvalorizar. Depois, então, e aí tem uma agenda de sanear as contas públicas. E, por fim, o Brasil, como se desindustrializou e o nosso modo moderno de vida perde as coisas modernas do mundo, nós, qualquer crescimentozinho que tem, a gente explode as importações. E ao explodir as importações, a gente pressiona o valor da moeda porque falta dólar. E aí, quando você tem muita gente querendo e podendo comprar uma coisa, o que é que acontece com o preço da coisa? Sobe. É a mesma coisa com o dólar. Se você tem uma pressão monstruosa para o dólar e o Brasil não produz dólar, o preço do dólar em real sobe, e aí vem o filme que derrubou o Fernando Henrique, o filme que derrubou a Dilma. Portanto, o Brasil não tem alternativa senão retomar um processo de industrialização. E felizmente para nós, Deus é mesmo brasileiro, ao contrário de muitos países, nós temos saída. Eu estou propondo 5 providências, uma de emergência e 4 estruturais. Para emprego, emergência, construção civil. Então você tem um imenso estoque de dinheiro, hoje de FGTS, de crédito de multilaterais, Banco Mundial, CAF, etc., parado ouvindo a conversa, e um país precisando de transporte público, moradia popular, saneamento básico, e esse é um investimento importante, porque ele é denso em mão de obra, não importa nada do estrangeiro, e é modular. Se você tiver 100, faz 100, se tiver 1000, faz 1000, e tem projeto em município para todo lado, dá para começar no primeiro dia de governo, em alguns aspectos. Os outros 4 setores, e termino, são estruturantes. Petróleo, gás e bioenergia. Vê se pode, companheirada. O Brasil hoje, a greve dos caminhoneiros, vem em cima disso aqui. O Brasil hoje virou um exportador líquido de petróleo bruto barato e importador crescente de derivado de petróleo refinado no estrangeiro e vendido para nós em dólar. Nós estamos hoje com 30% das nossas refinarias parados e abrimos espaço para importar a gasolina que a gente sabe produzir no Brasil em real, para trazer a gasolina de fora em dólar, para beneficiar o acionista minoritário, transferindo diariamente para os preços da coisa a especulação internacional do preço do barril de petróleo. Como eu disse, um dia é 30, outro dia é 110, e a gente está, em vez de fazer, só para ter clareza, um barril de petróleo no Brasil, já com os abusos de muito imposto em cima, custa 33 dólares. Essa gente está cobrando do povo brasileiro 80 dólares por barril. E toda essa dinheirama de lucro é só para beneficiar o acionista minoritário, que é o setor financeiro, brasileiro e internacional. E aqui é uma frente de emprego e de economia de dólar monstruoso. Segundo, o complexo industrial da saúde. Nesse ano, o Brasil está importando do estrangeiro 17 bilhões de dólares de prótese, cama de hospital, cadeira de roda, bengala, fármacos, químicos, meio de diagnóstico médico, etc, etc. 80% disso a patente já está vencida. E você simplesmente pega um metalúrgico aqui de São Paulo, faz um desmonta, copia e pode montar lá no interior do Nordeste, ou no interior da Amazônia, ou no interior lá na metade sul do Rio Grande do Sul, porque não tem que pagar royalties para ninguém, porque a patente está vencida. O dinheiro já está ouvindo a conversa, porque nós estamos gastando 17 bilhões de dólares, só o governo federal. Terceiro, o complexo industrial do agronegócio. A agricultura mais agressivamente competitiva do mundo
está importando do estrangeiro 40 de cada 100 reais que gasta para produzir. Não há nenhuma fábrica no Brasil de defensivo agrícola. As fábricas da Petrobras de fertilizante, essa gente está fechando ou vendendo para os estrangeiros. Nós estamos com uma fábrica quase pronta de fertilizante no Mato Grosso do Sul. Essa gente agora da Petrobras vendeu essa fábrica para uma multinacional, cujo objetivo da multinacional era fechar a fábrica, para não deixar nascer um concorrente nacional no Brasil, que é um dos maiores mercados do mundo. E por fim, o Complexo Industrial da Defesa. Para bem dizer, e só com essa caricatura, dou um exemplo para vocês. 1 ano e meio, 2 anos atrás, a China ganhou a concorrência para fornecer os uniformes do Exército Brasileiro. Manca com essa. Vocês ouviram? A China ganhou a concorrência para fornecer os uniformes do Exército Brasileiro. Porque tem escala, tem juro barato e ganhou a concorrência. Essa nós tivemos que anular para não passar essa vergonha, mas veja onde nós chegamos. Imagina foguete, caça, satélite, essa microeletrônica, as balas do Exército, da Marinha, o GPS que guia a mira dos nossos canhões, tudo isso estrangeiro. Vê se pode uma coisa dessa. Mas aqui também está a pista de por onde a gente vira esse jogo. Por isso que eu tenho coragem de me apresentar ao Brasil como aquela pessoa que deseja unir quem trabalha, unir quem produz e virar esse jogo para devolver a felicidade à nação brasileira. Muito obrigado pela atenção. Só para citar algumas categorias que não foi aqui contemplado na mesa, pelo tamanho que nós temos, companheiro Ney dos estivadores, representante dos estivadores, companheiro Passos dos químicos, companheiro Toninho, representando aqui a construção civil, companheiro Sérgio Marques dos têxteis, a companheira, vou citar a companheira Neuza, o Vitor está aqui, mas cito a companheira Neuza da alimentação, companheiro Pereira dos metalúrgicos lá de Guarulhos, companheiro Valéria das costureiras, companheiro Plínio dos aposentados, companheiro dos comerciários, Jundiaí, se não me falha a memória, ABC, lá, é isso? Companheiros Nadir e a turminha do edifício que está aqui, e o companheiro Delfonso do edifício do ABC. Hoteleiros, perdão, hoteleiro eletricitário, Sidão metalúrgico já está contemplado, mas Sidão lá do São Caetano também está aqui. Bem, é isso. Nós agora pensamos no seguinte, algumas perguntas, não é? Para fazer ao candidato, o Ciro Gomes. A primeira pessoa que se inscreveu foi o companheiro João, dos Químicos. Por favor. Ô, Jororo, como é que você está na imprensa? Acabou dando entrevista. Ô, Jororo. A imprensa falando quanto você tem levado? Jororo. Você vai escrever? Bom dia, pessoal. Bom, eu sou representante da Federação dos Químicos da Farmacêutica do Estado de São Paulo. Também sou um dos diretores dessa casa. E nessa casa, eu sou um dos diretores responsáveis do Conselho Nacional de Saúde. E verdade preocupação é o seguinte: já o que vem trabalhando o Conselho Nacional de Saúde, que nós não deliberamos, mas sim já foi aprovado na Câmara dos Deputados e na Câmara do Senado. Eu vi você falar muito de saúde e educação. E a grande preocupação, quando nós falamos da saúde, a população mais vulnerável. E quando nós falamos da educação, nós estamos extremamente preocupados com as futuras gerações. E eles aprovaram a emenda constitucional 95, que congela verbas da saúde e verba da educação. Começa a pensar, o que vai ser da saúde da população brasileira com essa emenda? E o que vai ser das futuras gerações referente à educação? Eu agradeço, João, porque isso é a primeira providência que qualquer presidente sério ou presidenta que o povo brasileiro escolher vai confrontar a seguinte situação. Deixa eu falar aqui. O Brasil tem um orçamento, imagine aqui na minha cabeça, aqui na frente de vocês, uma pizza, né? Como a gente faz os gráficos. E essa pizza quer dizer o gasto brasileiro por ano. Então vamos pegar o ano que está andando hoje, 2018.
R$ 51,70 de cada R$ 100 que nós estamos arrecadando vai para a despesa financeira, juro e rolagem de dívida. R$ 51,70. R$ 29 de cada 100 dos que sobram, né, vai para a Previdência Social. 2% dos beneficiários da Previdência Social levam 1/4 de todo o benefício. Está aqui dentro. Esses 29 mais os 51, ou seja, quanto? 51? 80% está fora do alcance da emenda 29, da emenda 95. Então, 80% da despesa estão fora, né, a Previdência e a despesa financeira, fora da tabela da lei de congelamento de gasto. Sobra R$ 20 de cada 100. Esse 18. Sobra R$ 18 de cada 100. Desses 18 é responsabilidade de educação, saúde, segurança, cultura, ciência e tecnologia, infraestrutura, porto, aeroporto, estrada, ferrovia e mais tudo que você imaginar que é preciso fazer. Evidentemente que essa conta não fecha. Já esse ano nós vamos ver problemas sérios de custeio nos institutos federais de educação, nas universidades e nos hospitais federais diretamente, que é onde eles estão cortando. Agora mesmo, na greve dos caminhoneiros, preservaram o ganho do acionista minoritário e cortaram no lombo do povo 14 bilhões de reais de educação, saúde, e isso vai em cima dos custeios esse ano, porque o investimento já tinha morrido no contingenciamento. Portanto, nós precisamos revogar pura e simplesmente isso. O debate é picareta, porque a intenção dessa norma confessada é garantir a saúde das contas. Ora, quem é que é contra a saúde das contas? A gente em casa todo dia faz conta, para não ficar devendo, para não gastar mais do que pode, e a nação também deve fazer conta para não gastar mais do que pode, para não se endividar, porque isso tudo atrapalha o crescimento, como eu estou mostrando aqui. Porém, se fosse fácil assim, qualquer outro país do mundo tinha feito, e nunca ninguém fez assim. Por quê? Porque não é assim. Vamos pensar juntos. Esse ano no Brasil estão nascendo 2.700.000 bebês. Então esqueça tudo mais. Nasce 2.700.000 bebês, como é que eu não expando o gasto com saúde? Para dar maternidade, sem se falar na creche, sem se falar, né, no mínimo de sobrevivência para 2.700.000 bebês. O Brasil bota 1.800.000 garotos terminando o primário, que a gente chamava antigamente o ensino básico, pedindo vaga no ensino médio. Nós vamos passar 20 anos, essa emenda, 20 anos, veja que aberração. Então nós precisamos ir logo juntando força, todos os candidatos deviam ser obrigados a falar sobre isso, para não ser simpático e depois chegar lá e fazer o oposto. Nós temos que pôr em debate claramente a revogação disso. E até podemos discutir outras regras para consertar as contas públicas. Eu já estou adiantando algumas. Por exemplo, o Brasil e a Estônia são os únicos 2 países do mundo que não cobram tributo, imposto sobre lucros e dividendos. Na minha proposta, eu pretendo cobrar imposto sobre lucros e dividendos. Fecha a porta aí que eu vou contar um segredinho aqui para o pessoal. O Banco Itaú distribuiu 9 bilhões de reais para 4 famílias de dividendos que eles não pagaram um centavo de imposto. Agora, 9 bilhões de reais de dividendo para 4 famílias. 4 famílias. Isto é concreto. Agora, vai ver se eles gostam de mim. Mas também eles não vão dizer, olha, o cara está propondo cobrar imposto de mim. Eles não vão dizer isso. Não vão dizer que eu sou, né, pavio curto, mercurial, isso, aquilo e tal, não sei o que. Tudo bem. Mas eu vou contar para o povo brasileiro, tintim por tintim, a história do Brasil todinho. Nos Estados Unidos, as grandes heranças pagam 29% como alíquota mínima. No Brasil, a alíquota das grandes heranças é 4%. O meu estado, o Ceará, nós cobramos 8%. E nunca perdemos uma eleição lá. Porque lá a gente tem clareza de que o nosso patrão é o povão. É o povo mais pobre e o povo percebe isso, com todas as nossas dificuldades. E os ricos respeitam, porque a gente também não anda enrolado em corrupção, em escândalo, em desvio de dinheiro. E eu acho que o Brasil está maduro para uma discussão dessa natureza, em que a conta pública seja equilibrada, cada um dando o que puder dar. Então nada contra rico, nem nada contra empresário, absolutamente nada. Mas não é razoável que o cidadão
da classe média pague 27% de imposto de renda, ou pior ainda, que o cidadão pobre, trabalhador, que ganha R$ 2.079, pague 15% de imposto de renda, e o camarada que leva 9 bi não paga nada. Esse é o presidente. Não é possível, Companheiro Ney, dos estivadores da Baixada Santista. Dragagem do Porto Santo, duplicação do acesso lá, então, esses papéis 95, Ô, Ney, esqueça. só um pouquinho. Pessoal, vamos tentar. Uma bola boa para chutar. Vamos tentar fazer a pergunta, porque nós temos vários companheiros e companheiras. E direto. Não, você tem direito a falar, eles têm direito a fazer a pergunta. Bom dia, companheirada aí todos. Bom dia, mesa. Comentar a mesa toda, a pessoa do Ciro. Ciro, meu nome é Ney, eu sou lá do Sindicato dos Estivadores de Santos, também da nova federação que nós acabamos de formar no Esporte Brasil. Comentar o nosso amigo e eterno presidente Carlos Lupe, ministro. Ciro, vou bem direto, como o Júnior falou, para a gente ser bem curto e objetivo. Nós tivemos, em menos de 20 anos, 2 leis portuárias, que as duas chamaram modernização portuária. De modernização não houve nada, até porque todos os aparelhos que nós temos nos portos, nós tivemos aí nenhum avanço neles, são todos mecanizados, né? Nós tivemos a oportunidade de viajar os portos da Europa, como a Bélgica e a Holanda, e aí sim nós vimos algumas modernidades. No bojo dessas leis, veio uma briga entre capital, eles brigando entre eles lá, porto público, né, operador do porto público, e também terminais privados, que com essa briga só sobrou para o trabalhador. O trabalhador perdeu direitos, principalmente terminais privados, que ganharam aí uma condição enorme nessa disputa. Os trabalhadores sofreram com essas 2 leis de modernização portuária. Podemos dizer que nesses 20 anos o único governo que não mexeu com os trabalhadores, não criou uma lei, foi o governo Lula. Não mexeu com os trabalhadores. Nós tivemos essa felicidade. Ao contrário, todos mexeram e tiraram direitos dos trabalhadores. O que nós queremos colocar aqui, e até já abrir um convite a você, para que você possa fazer um debate lá com todos, né, dos trabalhadores portuários, estão à disposição de ouvi-los, entendeu? Tem proposta para sugerir para a sua campanha. O que nós precisamos? Não temos medo de discutir nenhuma modernização portuária. Os trabalhadores estão, esses anos todos, já cederam, e sempre batendo recordes, todos os portos, né, batendo recordes, sendo produtivos. O que nós precisamos? Que seja revisto, principalmente, essa